O deslocamento espiritual de João. Vou explicar o deslocamento e vou mostrar como isso é importante para a gente conhecer os níveis do Ministério de Libertação e os níveis de prisões que as pessoas podem se achar, podem se encontrar, onde Satanás pode manter essas pessoas em cárceres, em muitos níveis. E um desses níveis se dá exatamente a explicação, clareia muito a explicação nesse deslocamento aqui de João, que eu vou colocar os textos aí. Mas se lembre como é que o homem é formado. A Bíblia diz que foi assim a formação do homem. Eu expliquei naquele livro lá, naquele vídeo lá que eu falo dos sonhos, né? Que eu falo por que sonhamos, sabe por que sonhamos? Primeira parte, e falo sobre sonhos repetitivos, maldições, ataques espirituais em sonhos, maldições, né, e tal. Lá eu explico, uso até no slide os bonequinhos, né? Então a Bíblia diz lá em Gênesis 2:7, que eu vou colocar o texto aí, em Gênesis 2, onde diz que Deus fez o boneco de barro, né? Tá lá o boneco lá, e Deus veio e soprou na sua narina o espírito, e ele se tornou uma alma vivente. Então o homem, ele é alma vivente. Você não é esse corpo aí. Eu não sou esse corpo aqui que você está vendo. Você não é esse corpo aí. Você tem esse corpo. Nós somos alma e temos um corpo físico. Por que o corpo físico Deus nos deu? Porque Ele nos fez para habitar nesse mundo físico. Então eu me relaciono, você se relaciona nesse mundo físico através desse corpo físico. Mas você não é isso aqui. Você tem esse corpo. Nós somos alma vivente. É lá que está o ser. Lá que está o George, lá que está o Sandro, lá que está a Raimunda, dentro. Então Deus fez essa pessoa aqui e dotou essa pessoa com um corpo físico para ela se relacionar no mundo físico. E deu também um corpo espiritual chamado de espírito para ela ter relacionamentos no mundo espiritual. Ou seja, quando Deus fez o homem, ele fez o homem para ter relações e relacionamentos no mundo onde Deus o colocara, mas também para aquele homem ter relacionamento com ele. E como Deus é espírito, João 4 está escrito, Deus é espírito. Então ele não poderia ter outro meio de se relacionar com o homem, senão dotando o homem também de um corpo espiritual, chamado espírito. Está escrito em Romanos 8. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Toda a comunhão e comunicação de Deus que o homem tem com Deus, ela se dá por meio do seu espírito. E o nosso relacionamento uns com os outros se dá através do corpo físico. Ou seja, você está me vendo aí agora porque o teu corpo físico possui olhos. E os olhos interiorizam para a alma essa informação. E aí você me vê, você me ouve, porque o teu corpo físico foi capacitado, dotado por esse sentido chamado audição, visão, audição. Quando eu falo, o teu corpo físico ouve a minha voz, interioriza para você que está dentro. Então, mas nós não somos esse corpo, nós temos esse corpo. E nós não somos espírito. Espíritos são os anjos e os demônios, são seres espirituais. Nós somos seres, somos seres alma vivente, como Deus fala lá em Gênesis 2:7. E Deus soprou nas suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Pois bem, então o homem ele é essa alma, mas ele possui um corpo físico para ele se relacionar no mundo físico e possui um corpo espiritual para ele se relacionar no mundo espiritual. Mas ele é a sua alma, a sua parte consciente é a que está dentro, é o homem interior. É a parte consciente. Quando a Bíblia fala de alma, tantas almas que se renderam a Cristo, a pessoa que se rende, né? É a pessoa. O que acontece lá com João, na ilha de Patmos? João, Apocalipse 1:9. Vou ler e vou colocar o texto. Olha o que João vai dizer. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada de Patmos. Ele estava lá normal, na ilha de Patmos, como escravo, por causa da palavra de Deus e do testemunho, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Foi preso, conduzido para a ilha de Patmos para trabalhar lá, né? Isso é um fato histórico, a ilha de Patmos, que levava muito preso e tal. E ele era um dos presos que foi para lá por causa do evangelho, não foi porque cometeu nenhum
um crime, foi por causa do evangelho, por pregar. Ele diz aqui, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. E ele está lá, ninguém sabe o que ele estava fazendo nesse momento, se orando, como é que ele estava. E ele diz lá no versículo 10, ó, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ou seja, ele está aqui, talvez orando, conversando com alguém, nos momentos de folga dele, né, lá dentro, de algum momento, ou de noite, de madrugada, não é dada essa informação. Então, mas provavelmente orando, buscando ao Senhor. Ele está lá normal, vendo o seu companheiro como você está me vendo. De repente, a Bíblia vai dizer assim, versículo 10, eu fui arrebatado no Espírito. Quando ele diz, fui arrebatado, essa palavra arrebatada não é a mesma palavra lá para... que é lá de 2 Tessalonicenses 4,16, ou é 1 Tessalonicenses 4,16, que fala do arrebatamento, né? Não é também a mesma palavra de 2 Coríntios 12, onde Paulo diz que foi arrebatado até o terceiro céu. É um arrebatamento diferente, ou seja, a parte consciente de João, que está ligada aqui, ó, ela está ligada no seu corpo físico, e ele está olhando as pessoas, olhando as paredes daquelas cavernas, da prisão, as grades talvez. De repente ele está dizendo, eu fui arrebatado no Espírito, ou seja, ele é deslocado, é por isso que é chamado deslocamento espiritual. E é como se a parte consciente se desligasse momentaneamente, por aquele tempo que o poder de Deus se manifestou, e se desligasse do corpo físico e ligasse no corpo espiritual. Ou seja, quando está ligada no corpo físico, quando liga, ele está vendo e percebendo o mundo físico. E o mundo espiritual está ali, mas ele não está percebendo. Mas quando o poder de Deus vem e liga, ou seja, arrebata, ele arranca, tem até uma versão que diz, achei-me no Espírito, né? Porque essa palavra, ela tem um sentido de você se achar num cenário, de você ser transportado, arrancado dali, tirado. E ele é tirado daquela dimensão, a sua parte consciente, o João que está aqui dentro, que estava lá dentro, né, dele, aqui o George aqui, você aí, que está vendo o mundo físico, de repente é deslocado e ele perde toda a conexão com o mundo físico, a pessoa é arrebatada, por isso que é arrebatado, que perde a consciência, cai como morto mesmo, cai como apagado e ligado no corpo espiritual. E veja bem, que ele está lá na ilha de Patmos, ele está consciente, falando e tal, que ele está lá por causa disso, de repente ele é arrebatado, achei-me espírito. Fui arrebatado no espírito, ele é ligado no corpo espiritual. Quando ele é ligado no corpo espiritual, esse corpo aqui perde a conexão e deixa de enviar as informações para a alma de João, para o João, que é a alma. E a alma de João, o ser consciente de João, começa a receber informações desse outro corpo que o homem foi dotado, o corpo espiritual. E aí ele passa a ver a realidade do mundo espiritual. Porque o corpo espiritual também é dotado de visão, de audição, e outras capacitações até mais superiores do que a do corpo físico. Veja bem, aí o versículo continua, ó. Versículo 10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Quando ele é arrebatado no Espírito, ele ouviu uma grande voz como de trombeta, o que ele não estava ouvindo antes, porque o seu corpo, a sua parte consciente estava ligada ao corpo físico, mas agora é ligado no corpo espiritual e ele passa a perceber, ter percepções do mundo espiritual. E aí é exatamente onde Jesus vem falar com ele. E o poder de Deus se manifesta para exatamente ele ser desligado do físico e ligado na dimensão espiritual, né? Eu gravei um vídeo aí sobre a estrutura do mundo espiritual e eu explico isso aqui também. De novo, é bom você assistir. Então ele vai continuar dizendo, ó, quando ele foi arrebatado, ele ouviu uma voz que dizia, não era a voz de nenhum ser humano que estava ali, era a voz do Senhor Jesus que vem no espiritual. Aí é o versículo 11, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. Quando ele vira a parte consciente, o João, a parte interior, quando ele vira para ver, porque ele ouve a voz por trás. Quando ele vira, ele diz, virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me vi 7 candeeiros, castiçais de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro ele vê Jesus. Ou seja, agora ele está no mesmo plano. Jesus foi lá falar com ele na ilha de Patmos, só que no plano espiritual. Alguém ali que é espiritual pode até sentir algo, uma ambiência diferente,
Porque o espírito do homem dá sinais para o homem, né? Sente alguma coisa, né? A adoração ela é espiritual e verdadeira. É porque no espírito o homem sente essas manifestações. Tanto quando é Deus, quando é coisa ruim, quem é espiritual sente. E ele vê. Mas ele permanece lá. Mas ele está ligado agora na dimensão espiritual. Pastor, e o que tem a ver com libertação, com isso que você está falando? Aí quando chega no capítulo 4 de Apocalipse, olha lá. Ó. Aí ele vai escrever 7 cartas às 7 igrejas. O Senhor mandando, ditando para ele escrever. Escreve, a igreja que está em Laodiceia, escreve. Aí vai dizendo. E ele anotando, tomando nota. Não sei como, mas no espiritual ele tomava nota de tudo. Quando chega no capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, olhei, depois dessa primeira revelação que Jesus aparece para ele, manda ele escrever as 7 cartas. Começa o capítulo, isso vai até o final do 3, as cartas. Pode pegar sua Bíblia e acompanhar, dá pausa e vai passando para você virar doutor. Olha lá, Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Olha lá, como já vai mudando. Até então ele está nesse plano aqui, mas agora ele olha e vê uma porta aberta no céu, uma nova dimensão, um novo andar, né? Olha Apocalipse 5, aqui no Apocalipse 5 diz que o mundo foi criado em 3 andares. Está lá a estrutura do mundo espiritual, um vídeo, né? Céu, terra e debaixo da terra. Ele está na terra, no plano espiritual da terra, falando com Jesus. Ele não está vendo mais nada do mundo físico porque foi desligado. O corpo está lá, a gente não sabe como é esse mistério, porque ele não está morto. O corpo está lá arrebatado, sem sentido, o corpo. Os sentidos que o corpo vai interiorizar não tem como, porque o corpo espiritual, o João está ligado no corpo espiritual. Quando chega no capítulo, mas ele está lá na ilha de Patmos. Quando chega no capítulo 4, agora, ó, é apresentado para João uma porta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Ó, já está lá em cima, sobe aqui. A primeira visão tinha encerrado e agora Jesus, de novo o poder vem para arrebatar João. João volta ao normal e agora de novo vem o poder e ele volta a ligar aqui. Agora vem o poder e desliga ele de novo, ele tem uma visão e a voz do mesmo processo vai acontecer com ele. Vai ligar ele no espiritual, ó. Versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse. E logo fui arrebatado no espírito. Quando ele foi arrebatado, ó, e eis que estava um trono. Ou seja, quando ele vê, primeiro ele vê antes de ser arrebatado. Versículo 1. Ele viu a porta e a voz que dizia: sobe aqui. E agora ele liga. Quando ele liga no espiritual, ele é arrebatado. Quando ele é arrebatado, João agora sobe no corpo espiritual, no espírito. E olha o que vai dizer o versículo 2. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e aí 3 pontinhos vai toda a revelação. Eu paro aqui para mostrar para você que ele vai agora andar e conhecer realidades no corpo espiritual. A sua parte consciente, o João vai, o seu corpo está lá arrebatado. O seu corpo está lá parado na ilha de Patmos. Ele não sai da ilha de Patmos. Você vai continuar lendo, você vai perceber. E aí, aqui é um deslocamento espiritual. Agora ele não vai vagar, conhecer, não, ele está indo num propósito. Eu não ensino, isso é um perigo. Se você continuar assistindo esses vídeos, você vai ver o perigo de se vagar. Essa história que as pessoas dizem de viagem astral, projeção da consciência para ir, conhecer e não sei o que, isso é um perigo. Os demônios pegam e aí é que se dá as prisões mais perigosas. São as prisões nesse nível de capturar o espírito da pessoa que está deslocada. Isto é uma realidade. Está aqui a Bíblia mostrando e nós temos presenciado isso, dado por Deus. Viu? E as pessoas estão nesse nível de prisão, algumas delas. Aí você diz: pastor, mas é só esses 2 textos? Não, tem outros. Eu sei que alguém pode dar a explicação que quiser. Já dizia um certo pastor que a Bíblia dá base para tudo, né? Em nome da fé, se matou mais do que em todas essas guerras aí. Mas olha como os textos são claros. Olha como o texto salta na vista e você pode aqui querer forçar a aplicar alguma coisa, mas é tudo claro. Eu fui arrebatado no Espírito, ele vai no céu. Não é o céu que vem para ele, não. Ele vê e depois fui arrebatado. Olha lá, Apocalipse 4, versículo 1 e versículo 2. Ele vê primeiro a porta e foi arrebatado, olha lá. Ó. E eis que um trono estava posto no céu. Ele entra na porta que foi aberta. Ele vai, ele se desloca.
Aí você acha pouco, né? Mas vai aí, Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos. Eu sei que em versículos anteriores, por exemplo, no capítulo 8 de Ezequiel, diz que ele foi levado, ele estava lá no cativeiro da Babilônia, e em espírito, ele diz assim, em visões de Deus, o Espírito agarrou ele pelo cabelo e levou ele para Jerusalém, para ele ver o que estava acontecendo, em visões de Deus. Mas no capítulo 7 não diz isso. No capítulo 37 ele é levado a um vale de ossos secos. Olha aqui o que diz, ó. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos. E ele vai vendo. Ele foi lá, ele foi arrebatado e levado para lá. E ele não diz aqui que foi visão. E as visões acontecem porque as pessoas, em dois níveis, Deus mostra uma realidade ou Deus leva a pessoa para ver. Tudo as pessoas resumem como visão, mas ela foi, aqui ó, ele foi levado, João foi levado ao céu. A sua parte consciente, o João, você vai ver que no capítulo 4, a porta é aberta e ele vai, ele é arrebatado e vai. Quando chega no capítulo 5, que entra a história lá do livro, a revelação do livro, é selado com 7 selos, ele diz, eu, João, chorava muito, porque ele estava lá, ele foi levado para lá. Paulo, essa experiência foi tão profunda para Paulo, porque também Paulo foi, que ele diz assim, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Porque Paulo era um ministro consciente, Paulo era um ministro humilde, né? Então ele não soube explicar. Ele disse, se no corpo ou fora do corpo, eu fui lá. Foi arrebatado e fui até o terceiro céu. Não foi visão, ele está dizendo, eu fui. Certamente ele não foi no corpo físico, ele foi no espiritual, dessa forma que é explicada posteriormente por João. E olha o que Ezequiel está dizendo, né? Eu fui levado a conhecer uma situação que era a nação de Israel. E ele ministra lá. Só que essa profecia vai se cumprir posteriormente, que é a restauração. E nem se cumpriu ainda cabalmente, completamente, né? Se cumpriu em parte quando Israel volta dos 70 anos do cativeiro e vai se cumprir cabalmente quando se der o retorno de Cristo à terra, né? Na sua para restaurar, para reinar sobre a terra, quem crê no milênio literal, né? Que Jesus vem. Isso é outro assunto, escatologia e tal. Mas ele foi lá. Mas também tem um texto aqui na Bíblia que fala, interessante, você analise aí. Ó, em 2 Reis, capítulo 5, Eliseu diz uma coisa interessante. Lembra que Naamã, Ciro, não quis, deu os presentes e Eliseu não aceitou os presentes? Né, que Naamã, quando depois foi curado da lepra, levou muitos presentes, deu para Eliseu, Eliseu não quis, não era momento, porque Deus estava tratando o orgulho de Naamã, que era o general Ciro, e ele não podia, Sírio, né, da Síria, ele não podia receber naquele momento. E aí quando Geazi volta, depois de ter recebido os presentes, né, e mentido lá para Naamã, olha o texto bíblico a partir do versículo 25, 2 Reis 5, 25. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. É Geazi quando volta para Eliseu. E disse-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Olha, Geazi disse, eu não saí para lugar nenhum, não, está aqui. Aí olha o que Eliseu vai dizer. Porém, versículo 26, ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Ele estava vendo tudinho. Essa expressão coração, aqui eu estou lendo esses textos tudinho na Bíblia Corrigida e Fiel. Se você olhar na Bíblia Almeida, revista e atualizada, vai dizer, não foi contigo o meu espírito. Mas se você consultar o original, a palavra não é ruach, que é a palavra para espírito no Antigo Testamento. Não vai aparecer ruach. Vai aparecer uma palavra que eu não sei pronunciar no hebraico, eu não conheço hebraico, mas eu consulto, porque eu tenho aqui as fontes, que ele diz assim, porventura não foi contigo o meu interior. Essa palavra que Eliseu usa aqui na narrativa, ela tem o sentido, o significado de parte interior, ser interior, mente, vontade, coração, inteligência, alma. Vou colocar aí embaixo para você ver como é que é traduzida a partir do original hebraico por Strong, o dicionário de Strong. Então você veja que aqui no texto
O profeta não diz aqui com clareza, vamos dizer assim, que houve um deslocamento, que houve uma projeção, mas ele descreve o que aconteceu no dia. Ele diz, por acaso não foi contigo o meu coração? E ele descreve que viu tudinho, viu quando Geazi chegou, se aproximou de Naamã, que pediu, mentiu e fez aquela coisa toda, né? Então você percebe que o texto, nós estamos falando desde Apocalipse capítulo 1, capítulo 4, Ezequiel 37, e muitas outras vezes que a Bíblia fala de visão e que você percebe que aquela visão foi o presenciar de um fato. Aquela visão do profeta, do homem de Deus, foi o presenciar de um fato. E nós não vamos atribuir diretamente a um deslocamento, mas esses textos aqui são claros. João deslocou, como foi colocado aí. João deslocou, a gente colocou aqui. No capítulo 37, Ezequiel desloca também. É muito claro esse texto. E aqui eu apresentei o terceiro texto para encerrar. Nós estamos encerrando o segundo vídeo dessa série sobre nossas guerras e batalhas no mundo espiritual. Libertação no nível maior. Pastor, e por que você está colocando isso aqui? Isso é para a gente entender o seguinte. Esse tipo de pessoas que têm esse tipo de deslocamento, esses deslocamentos acontecem, a gente não sabe, alguns aqui, nós estamos vendo aqui, Deus levando essas pessoas, deslocando, levando essas pessoas no Espírito, como a Bíblia diz, para propósitos divinos. Então, se Deus está levando, eles não estão vagando, eles não estão passeando ou fazendo outra coisa, estão dentro ou debaixo da cobertura, sendo conduzidos pelo poder de Deus, como já foi explicado aqui. Agora, o perigo é que quando alguém, por alguma razão, é deslocada, existem famílias que nós temos tratado aqui, conhecido, que elas são deslocadas a família inteira. São pessoas que comumente têm sonhos repetitivos, visões, né? Veem vultos, sentem, e essas pessoas elas são muito fáceis de serem atingidas. São pessoas que quando também, muitos desses que têm esse tipo de coisas, são pessoas que ficam possessas, que têm problemas espirituais gravíssimos, são pessoas que deslocam dessa forma. Você já ouviu alguém dizer assim, rapaz, fulano não pode fazer nada de errado, dessa se chatear, manifesta demônio, fica possesso, isso, aquilo, outro. Já outro faz coisa pior e não acontece nada. É porque tem pessoas que têm o espírito deslocado. Quem tem o espírito deslocado fica vulnerável a esses ataques, esse espírito deslocado, que os profetas do Senhor, ao meu ver, eu observo que olha, Eliseu está dizendo que se deslocou, Deus levou Ezequiel, João também, né? Mas existem pessoas que são deslocadas e que não foram deslocadas, o espírito dessa pessoa saca do corpo, ela desloca, ela sai, como nós falamos aqui, ó. A alma da pessoa, a parte consciente sai no corpo físico. Isso não é um fenômeno comum, né? Essas pessoas elas estão sujeitas a ataques espirituais terríveis. São essas pessoas que geralmente são levadas a cárceres espirituais muito difíceis de serem tratadas na igreja. Isso é um nível muito alto de libertação, de prisão e, portanto, de libertação espiritual. Existem demônios que são especialistas em deslocar pessoas. Eles deslocam pessoas. E muitas pessoas são deslocadas num trauma, numa situação muito difícil da vida, passaram por um trauma. São as experiências. É claro que isso não é muito claro na Bíblia, né? Mas as experiências, a complexidade do ser humano, alguns deslocam, começaram a deslocar desde criança, né? Crianças que têm experiências que a mãe diz que a pessoa que ela saiu do corpo e se viu e tanta coisa. Isso não é comum para todo mundo. Por isso que muitos não entendem e aí ficam batendo contra. Então, por que os espíritos tentam deslocar? Porque eles querem usar essas pessoas como porta. Eu vou falar agora, no próximo vídeo, sobre a nossa batalha contra os bruxos e os magos no mundo espiritual. E você vai perceber que quem são os bruxos e os magos? Existem vários tipos de agentes malignos trabalhando para Satanás no mundo espiritual. Existem pessoas que nem são conscientes do que estão acontecendo. Ele cega. Você já viu o texto, vou colocar aí, onde Paulo diz que Satanás tem o poder de se transformar em anjo de luz. Então, são espíritos que se apresentam em forma de espíritos de luz
para deslocar pessoas e levar. E leva de forma enganada. Eles têm poder no mundo espiritual de produzir imagens, cenários. E a pessoa pensa que está vagando, passeando, conhecendo, e aquelas pessoas estão sendo corpos espirituais, onde Satanás está se utilizando com os demônios e os bruxos para cumprirem os propósitos dele na Terra. O próximo vídeo que eu vou falar alguma coisa sobre isso, sobre a necessidade que Satanás tem de se utilizar de pessoas para poder arrumar legalidades para entrar e fazer coisas na Terra, que a Terra foi dada aos homens. Então, é essa a razão. E aí, esses espíritos, uma vez deslocados, ou pessoas que foram deslocadas por algum trauma, alguma tragédia na vida, e a gente não sabe por que muitos, sabemos que Deus desloca alguns para realizar propósitos, né? Quando dá o dom, né? O dom profético, o dom para a pessoa se mover nessa dimensão. E a gente não sabe como é que alguns se movem dessa forma, como é que alguns se deslocam dessa forma. Pessoas que têm vindo procurar a gente e são deslocadas e elas sofrem ataques dormindo, ataques espirituais terríveis, doenças terríveis, porque o espírito está deslocado, né? Nas nossas experiências aqui a gente vê que as prisões espirituais nesse nível elas acontecem depois que a pessoa é deslocada, depois que a pessoa começa a vagar, ela sai do corpo físico, daquela forma como eu expliquei aqui, né? Então fica esse primeiro vídeo para você analisar e nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre as nossas batalhas no mundo espiritual.